Fala aí, galera. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que são as reações químicas. Vocês vão ver que elas muitas vezes parecem mágica, né? E têm efeitos tão alucinantes e a gente nem consegue imaginar muitas vezes o que está acontecendo ali por trás dessas reações, né? De tão fabulosas que elas são. Por exemplo, essa reação aí em que você forma uma espuma gigantesca, né? Um pouquinho de líquido, se forma essa espuma gigantesca. Na realidade, ela é muito simples. É uma reação que todo mundo conhece. Todo mundo já deve ter usado água oxigenada em um machucado, né? Então, o que ocorre é exatamente isso. Você coloca a água oxigenada junto com um catalisador, que é o fermento biológico. Então ele, assim como o machucado, né, vai reagir com a água oxigenada, produzindo oxigênio. Ali junto tem um detergente e um corante, e com isso ele vai produzir uma grande quantidade de oxigênio e vai formar essa espuma toda imensa, né? As reações químicas, elas ocorrem normalmente, né, na eletrosfera. Essas são a maior parte das reações. São as reações normais que a gente vê no nosso dia a dia. Então, essas reações elas ocorrem com a transferência de elétrons, o compartilhamento de elétrons, ou seja, elas ocorrem na camada de valência. E as outras reações, chamadas reações nucleares, são aquelas que vão gerar energia, muita energia, né? Por isso que é feita as bombas e as usinas de energia nuclear, né? Que elas são feitas por dois métodos distintos, e os dois métodos geram muita energia. E, na realidade, isso é a transmutação, né, que os alquimistas faziam, propagavam, né, mas só que ela é muito difícil de ocorrer naturalmente, né, como os alquimistas. Ela precisa de uma quantidade de energia muito grande para ser gerada, e depois que ela libera essa energia também. Então, ela ocorre de duas maneiras. A fusão nuclear, que é quando você tem duas substâncias, funde os núcleos delas, e aí forma uma terceira substância. Só que essa terceira substância é muito instável. É uma substância radioativa. E também libera, além de energia, nêutrons. E a outra energia nuclear também, a outra reação nuclear também, é a fissão. A fissão é quando você rompe um átomo, ou seja, o núcleo desse átomo. Você bombardeia com nêutrons esse átomo e ele se divide em dois, ou seja, uma substância vai dar origem a duas e também gerando energia. As reações químicas, elas são processos de mudanças, né? Que ocorre uma conversão de uma substância em outra. Uma substância, não um elemento, como são as reações nucleares, né? Então, nós chamamos o que está à esquerda de reagente, que são as matérias-primas que nós vamos utilizar para fazer essa transformação química, e do lado direito são os produtos, ou seja, ali no caso A e B são os reagentes e C mais D são os produtos. Nesse caso aí um exemplo, né? O sódio metálico, quando reage em água, ele vai formar o hidróxido de sódio, que é uma base, e o gás hidrogênio. Essa é uma das reações que estava tendo naquele vídeo, de um metal alcalino com água, que dá uma reação muito violenta, né? Uma reação explosiva. Esse metal, quando ele está em contato com água, ele dá uma reação explosiva que gera muito calor. As reações, elas são também representadas, muitas vezes com uma letra para indicar o que é o produto. Nesse exemplo ali, ó, o sódio com um Szinho aqui do lado, formando, porque ele é um sódio metálico, é sólido, a água líquida e o produto, né, dessa reação, que é o hidróxido de sódio, que está em meio aquoso, ou seja, ele está solubilizado em água, e o hidrogênio, que é um gás. Então, ele vai ser liberado dessa reação. Outra forma de indicar também a temperatura é o calor. Então, essa letra grega aqui
vai nos indicar, né, o símbolo de calor, de aquecimento. E também em cima de uma reação, quando a gente tem um catalisador, né, nós colocamos a fórmula do catalisador em cima dessa reação. As reações químicas, elas costumam ocorrer acompanhadas de muitos efeitos que a gente acaba podendo observar um pouco dessas reações, né? E esses efeitos, muitas vezes são a mudança de cor, né? Você mistura duas substâncias ou mais, e aquelas substâncias, muitas vezes incolores, elas mudam de cor. A formação de um sólido, né? Que você tem duas substâncias solúveis em água, misturou as duas, vai formar um precipitado, um sólido, que não vai estar mais presente naquela solução, que ele vai para o fundo do recipiente. Formação de gás, como aqui o vulcão com bicarbonato e vinagre, né? É uma reação ácido-básico, que vai formar o gás carbônico. Então, o vulcão é formado também com detergente, né? Formando essa espuma toda e um corante, que forma o gás carbônico. E o calor que é produzido ou absorvido. A formação do gás, né? Como exemplo ali nós temos os efervescentes, né? Os comprimidos efervescentes. O cheiro, né? Por exemplo, uma reação que produz ácido sulfídrico e tem aquele cheiro de ovo podre. É o gás sulfídrico, H2S. Algumas reações aumentam ou diminuem a temperatura da solução e também alteração de acidez ou basicidade, ou seja, alteração de pH. Nós classificamos as reações quanto à absorção ou liberação de temperatura como reações exotérmicas, ex é para fora, né, que liberam calor, quando elas aumentam a temperatura. Como nesse caso aqui, né? O carbono sólido com oxigênio formando gás carbônico. Então, essa é uma reação de combustão, gerando calor. A respiração celular também, que ocorre em todos os seres vivos, né? Nós temos aqui, nesse caso aqui específico, a glicose reagindo com oxigênio, formando gás carbônico, água mais energia. Por isso que nós chamamos de queimar calorias, né? Que toda reação com oxigênio é uma reação de combustão. Então, você vai estar queimando aqui a glicose, produzindo aqui energia também, e o gás carbônico. E as reações endotérmicas. Endo é o quê? Para dentro. Elas absorvem calor. O calor vai de fora para dentro. Então, com isso, elas acabam diminuindo a temperatura. Como, por exemplo, o nitrogênio reagindo com o oxigênio, formando o óxido nitroso. A fotossíntese também é uma reação que precisa absorver energia para ela ser produzida. Então, o gás carbônico com água, você vai formar aqui uma molécula de glicose, água e oxigênio. Essa é a reação fotossintética. A fotólise, que é uma reação de decomposição com a luz. Aí nós tínhamos falado daquela reação formando aquela espuma gigante, né, que chamam de pasta de dente de elefante, que é com água oxigenada, mas ela tem que ser armazenada em um frasco opaco. Por quê? Porque em presença da luz, ela vai fazer aquela reação de degradação dela, ou seja, ela vai formar água e o oxigênio, sem ter reagido antes com a matéria orgânica, como que nós usamos normalmente, né? A velocidade de reação também, nós classificamos as reações como reações lentas e rápidas, né? Por exemplo, a oxidação do ferro pelo oxigênio, ela pode ocorrer em anos e anos para ocorrer, né? Já uma outra reação, a reação que ocorre nos airbags dos carros, né? Que é uma reação química também, que vai produzir um gás de nitrogênio, ele ocorre em frações de segundo, essa reação aqui indicada, né? Então, é uma reação muito, muito rápida, né? A reversibilidade das reações, nós temos reações reversíveis e reações irreversíveis.
As reações reversíveis, elas podem ocorrer para um lado ou para o outro, até atingir um equilíbrio. Como, por exemplo, essa reação aqui do cloreto de cobalto com água, que é a reação daqueles galinhos que falam se vai chover ou não, dependendo da cor, né? Então, ele indica ali, se ele tiver pouca água, o sal vai estar anidro, então ele fica azul, que é a cor do cloreto de cobalto. E o cloreto de cobalto hidratado, ou seja, quando a umidade do ar está muito alta, ele fica rosa. Aí o galo muda de cor, na realidade o corante muda de cor, né? Então essa é uma reação reversível. Se tirar a água do ambiente, ela muda de cor. Ela vai se deslocar para a esquerda e aí vai ficar azul. Se o ambiente tiver muita água, ela vai se deslocar para a direita a reação. Então a reação, na realidade, ela sempre tem os dois lados ali ocorrendo. Uma reação de combustão, por exemplo, é uma reação irreversível. O gás metano, né? Ele é um gás combustível, né? E ele vai reagir com oxigênio, formando o gás carbônico e água. A lei da conservação da massa, né? Essa lei é muito importante do Lavoisier, que é considerado o pai da química, né? E fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, você não cria nada novo, você está transformando sempre uma coisa em outra. Então as reações químicas fazem isso, não cria nada nem destrói nada, ela transforma, né? Então nós temos na classificação das reações químicas 4 tipos de reações. As reações de síntese, que são as reações em que você tem dois compostos e produz um outro. As reações de decomposição, que você tem um composto só e produz mais de um como produto, né? As reações de simples troca, em que você tem aqui um composto com um elemento só e o outro com dois, e aí há uma troca entre um elemento com o outro, por exemplo. Aqui, B estava ligado a C, e aqui o A deslocou o B se ligando ali ao C. E essa reação também de dupla troca, em que os dois trocam simultaneamente. As reações de síntese, o composto formado aí, ele obtido, né? Você na realidade sintetiza uma substância a partir de outras substâncias. Como por exemplo aí, a reação do carvão com o oxigênio do ar, essa reação de combustão, produzindo o gás carbônico. Que é essa reação aí que nós apresentamos. Microscopicamente, uma outra reação, o potássio, reagindo com o cloro, formando o cloreto de potássio. Ali nós temos a reação macroscópica, né, em cima, e ali o que está ocorrendo microscopicamente, né, embaixo. Então, a reação de síntese, ela também é conhecida, né, como reação de como você unir as substâncias, colar as substâncias, né? Então nós temos aqui alguns exemplos em que o sódio com cloro formando cloreto de sódio, magnésio com flúor formando fluoreto de magnésio, alumínio com flúor formando o fluoreto de alumínio. As reações de decomposição são o inverso das reações de síntese, ou seja, você tem um produto, você tem um reagente e vai formar dois ou mais substâncias no produto, como por exemplo, cloreto de sódio, fazendo uma eletrólise dele, você vai formar o cloro e o sódio. Ou seja, AB dando A mais B como produto. Aí, a reação do óxido de mercúrio, né? Só com o aquecimento, o que ocorre? Ele forma o mercúrio sólido, né? Como está vendo aqui, ó, ele bem brilhoso, né? Você formou o mercúrio a partir do óxido de mercúrio, apenas com a decomposição pelo calor, nesse caso.
As reações de decomposição, elas também podem falar como cortar, dividir, né? uma substância em várias. As reações de simples troca, em que nós temos um elemento simples e o outro composto, né? E você tem uma troca de um elemento que está ligado com o outro que não está ligado, como, por exemplo, nesse caso, o cloreto de cobre reagindo com zinco, você vai formar o cloreto de zinco e o cobre livre. Ou seja, AB mais C dando AC mais B. Aí a reação do lítio com a água, que é uma reação que ela ocorre espontaneamente, uma reação violenta, formando hidróxido de lítio e o gás hidrogênio que é liberado do sistema. As reações de dupla troca, como exemplo dela, né, você pode ter ali óxido de magnésio com sulfeto de cálcio, e aí é uma troca, né? Você tem dois pares aqui. Então, um par troca com o outro. E aí você formou ali o sulfeto de magnésio e o óxido de cálcio. Trocou um com o outro. Então, AB mais CD formando AD mais CD. Vários exemplos, né, de reações de dupla troca, né? Vocês podem ter aí a seta que indica um precipitado, ou seja, aquela substância foi para o fundo do recipiente, como nesse exemplo aí, do meio de baixo. O ácido sulfúrico com cloreto de bário formando o sulfato de bário, que ele é insolúvel em água, e o ácido clorídrico. Então, resumindo tudo aí, as reações de síntese, que é unir, né, A mais B dando AB. A reação de decomposição, que é a reação de separar, cortar, AB dando A mais B. A reação de simples troca, em que troca apenas um elemento, você tem AB mais C dando AC mais B. E a reação de dupla troca, em que dois elementos são trocados, AB mais CD dando AC mais BD. E aí, algumas explicações, né, daquelas reações que vocês puderam observar. Então, essa primeira daqui, que parece um alienígena, né, formando, ou uma planta se formando rapidamente, é a ação de combustão de uma substância chamada tiocianato de mercúrio. Aqui, o césio, né, que ele em água, ele reage espontaneamente com água, formando, ele é um metal brilhoso, formando em água uma solução rosa e uma reação violenta, violentíssima, né? Aqui o dicromato de amônio, que também forma esses tentáculos aí, né? Ele forma assim só pela combustão dele também. Os fogos de artifício, né? Que cada um tem uma cor dependendo do elemento que está com ele, assim como a chama aqui embaixo, né? A chama, ela vai ter a cor relativa a cada um desses elementos, assim como os fogos são formados. Então, por hoje era isso, galera. Espero que tenham gostado dessa parte. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais e aprender a fazer aquelas reações mágicas todas em uma outra oportunidade. Então, até a próxima.